bile, mas quem estoca esse líquido é a vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão que parece um saco em forma de pera, ele é piriforme. Esse órgão tem aproximadamente 7 a 10 centímetros de comprimento e ele está localizado em uma fossa na face visceral do fígado. Então lembra das duas faces do fígado, diafragmática superior e anterior e a visceral, aquela inferior? Ali na face inferior existe a vesícula biliar, que ela pendula na margem inferior e anterior do fígado. É muito interessante você ver como que a vesícula biliar é visualizada na posição anatômica, tá? Então veja como ela é. Abra o seu atlas de anatomia e veja como ela se mostra na posição anatômica do indivíduo. Então ela pendula na margem inferior e anterior do mesmo. Qual que é a função da vesícula biliar? Nós já comentamos. É armazenar a bile e concentrar a bile. A bile é um líquido que é produzido no fígado com a cor verde oliva ou um amarelo esverdeado, às vezes até marrom. O que constitui bile? Aqui eu coloquei para vocês. Olha, a bile possui grande parte de água, sais biliares, esses sais são fundamentais para o processo da função que é emulsificação, colesterol, lecitina, que é um tipo de fosfolipídio, pigmentos, sendo o principal pigmento a bilirrubina, que nós comentamos lá na aula de fígado falando de icterícia, e íons. Então estes são os componentes da bile. Para que serve bile? Para emulsificar gordura. A gente vai fragmentar glóbulos grandes de lipídios em glóbulos menores de lipídios. É como se fosse um detergente que a gente usa na pia da cozinha. Se você pega uma panela cheia de óleo e lava essa panela sem o detergente, você concorda que muita gordura vai ficar impregnada na parede da panela? E vai ficar também na pia, no encanamento? Pois é, a gente precisa de detergente para lavar essa gordura. De maneira bem simplista, esse é o paralelo, a analogia que eu faço com a função da bile, que é emulsificar a gordura, é fragmentar esses glóbulos grandes de lipídios em menores, facilitando a digestão e depois futuramente a absorção. Bom, e aí esse pH da bile ele fica entre 7,6 e 8,6. A bile é produzida constantemente, mas a vesícula ela consegue armazenar em torno de 50 ml de bile. Uma das doenças importantes e comuns prevalentes é chamada de colilitíase biliar, é a formação de cálculos biliares. A gente tem que quando a gente forma sais biliares insuficientes ou um aumento de colesterol, a gente pode acontecer uma formação de sais, esses colesteróis eles vão se calcificando e formando pedras, formando os cálculos biliares. Esses cálculos eles podem obstruir parcialmente ou totalmente a vesícula biliar ou os ductos biliares, impedindo a liberação de bile no duodeno. Quando isso acontece e quando essa obstrução é total, além de alguns sintomas como dores características, a gente começa a ter a impregnação de bilirrubina na mucosa, no olho, na pele e uma condição chamada acolia, que é a ausência de cor nas fezes. As fezes ficam brancas, as fezes ficam pálidas. E isso é porque não tem bilirrubina chegando no intestino grosso, logo eu não tenho a estercobilina, que é o pigmento, que é a substância que dá a cor característica das fezes, certo? O tratamento dos cálculos biliares são medicamentos que dissolvem esses cálculos, uma terapia que é uma onda de choque para quebrar esses cálculos, ou então a colecistectomia, que é a retirada através de cirurgia, a retirada da vesícula e do seu conteúdo da cavidade abdominal. Essa colecistectomia ela é muito realizada, né, no mundo todo. Bom, aqui a gente tem um esquema que eu tentei ilustrar da vesícula biliar. Vejam que aqui eu estou com ela superior.
mas esse fundo dela aqui, na posição anatômica, está voltado para frente, inferior e anterior. Quais são as partes da vesícula biliar? Fundo, que é essa porção aqui de fundo cego, o corpo, que é a principal região da vesícula biliar, ó, a maior região, e essa porção final, que é o colo da vesícula biliar. Então, é fundo, corpo e colo. Esse ducto que sai logo do colo da vesícula biliar é o famoso ducto cístico. Vamos anotar aqui. Ducto cístico. Ducto cístico é a continuação do colo da vesícula biliar. Agora vem uma história interessante, que é a confluência de ductos biliares para formar o colédoco. Eu quero que vocês prestem atenção. Aqui eu fiz uma estrutura que eu vou chamar de A e um outro tubo que eu vou chamar de B. Letra A é um ducto que traz a bile do lobo direito do fígado. Então, é o ducto hepático direito. O B é o ducto hepático esquerdo. É o ducto responsável por trazer a bile formada no lobo esquerdo do fígado. Letra A e letra B se confluem em um ducto comum aos dois, que aqui eu vou chamar de letra C. A letra C é o ducto hepático comum. É a confluência do ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. O ducto hepático comum, ele vai juntar com o ducto cístico para formar o que eu vou chamar aqui de letra D, que é o famoso ducto, vou abaixar aqui, colédoco. Olha, gente, letra D é isso tudo aqui, ó. Letra D é o ducto colédoco. Então, vamos recapitular. Quem produz bile? Fígado. Quem armazena, quem estoca a bile? Vesícula biliar. Então, essa bile que foi produzida no fígado, de alguma forma, tem que chegar na vesícula. Vamos entender como isso acontece. Logo aqui em cima, vocês vão imaginar o fígado aqui, dividido em lobo direito e esquerdo. Os hepatócitos aqui, ó, o lobo direito produz bile e ela cai aqui no ducto hepático direito. O lobo esquerdo também produz, a bile vai escorregando aqui para o ducto hepático esquerdo. O ducto hepático direito e esquerdo confluem e a bile cai aqui no letra C, que é o ducto hepático comum. Ducto hepático comum se junta com o ducto cístico para formar o colédoco. O colédoco é o ducto que vai desembocar no arco duodenal. Lá no duodeno, a gente já falou dessa aula, né, no intestino delgado. E aqui numa papila que a gente chama de papila duodenal maior. Junto com o ducto colédoco, desemboca na papila duodenal maior o ducto pancreático principal, que eu desenhei de branco, representando o pancreático principal. Mas não se preocupem com o pâncreas agora. É só para falar que esses dois desembocam na papila duodenal maior. Mas a bile, então, ela vai sendo escoada aqui pelos ductos hepáticos. Se eu não estou alimentando, se não tem comida, gordura no meu duodeno, a gente tem uma ampola aqui, que é a hepatoduodenal, que ela fecha um esfíncter. E aí eu não consigo liberar bile para o duodeno. Logo, ela reflui. Então, ela vai estocando, vai refluindo, e então ela sobe para o ducto cístico. E aqui a bile vai sendo estocada e concentrada cada vez mais. Quando a gente come, a comida chega no duodeno, aí eu tenho aqui o esfíncter relaxa e eu tenho então a saída de bile pelo ducto colédoco lá no duodeno. É muito interessante quando a gente analisa cadáver, a relação que a vesícula biliar tem é tão próxima ao duodeno que a porção superior do duodeno, muitas vezes, ela está verde no cadáver.
pela proximidade que tem com a vesícula biliar e bile. Então fica impregnado pelo seu pigmento, tá? Esverdeado. Bom, então a gente finaliza aqui a função da vesícula biliar e seus componentes anatômicos.